Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça aí a inscrição na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamento de tênis, você vai ser avisado para que possa acompanhar e aprender sobre equipamentos de tênis. Ok? Abraço! Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é o swing weight. Swing weight é o peso de uma raquete quando ela está no movimento de bater na bola. Isso significa que há uma diferença entre o peso chamado peso estático da raquete, que é o peso quando você coloca sobre a balança e dá lá a quantidade que for, e o peso dela quando você faz o movimento para bater. São duas coisas distintas. É claro que uma está ligada com a outra e é claro que há influência de uma coisa na outra, mas o swing weight é um dos itens que compõem a complexidade que é uma raquete, tá? Então é sobre o swing weight que nós vamos falar hoje. Primeiro detalhe antes da gente entrar na explicação é que o swing weight sempre deve ser medido com as cordas, não como está aqui a minha raquete sem cordas, tá? Por quê? Porque quando você coloca a corda, você vai aumentar o swing weight. Uma raquete sem corda, ela tem um swing weight mais baixo do que uma raquete pronta para jogar e obviamente que é com corda, né? Então, sempre se mede o swing weight da raquete quando ela já está pronta para jogar, com as suas cordas. Se o sujeito usa antivibrador também, coloca para medir. Se usa um overgrip, se usa cushion de couro, tudo isso ela tem que estar pronta e aí então você vai medir, né? Porque o swing weight depende de uma série de outros fatores, principalmente de como o peso está distribuído na sua raquete, tá? Então há uma diferença entre o peso estático e o peso em movimento, que é o swing weight. O peso em movimento é formado pelos dois movimentos que se fazem quando você bate numa bola. O movimento circular de preparação e o momento de rotação em que você bate na bola, tá? Então o swing weight é o peso dessa raquete em movimento, ok? Existem swing weights muito variados dependendo do modelo de raquete que você queira usar e que você vai encontrar no mercado, tá? Eu vou fazer menção aqui da faixa mais comum que se acha, né? E depois nós vamos falar inclusive da diferença que você encontra entre jogadores que usam swing weight mais baixo e outros que usam intermediários e mais altos, ok? Você vai encontrar raquetes que giram ali em torno de 290 até 330, 340 gramas de swing weight, ok? Isso nas raquetes que você encontra para comprar no mercado. Vamos entender como é que isso funciona. Quanto menor o swing weight, ou seja, quanto mais leve ela é no momento da batida, o peso que ela tem quando você faz o movimento de bater na bola, quanto menor o swing weight, mais fácil é a aceleração do movimento. Ou seja, ela se torna mais manuseável. É mais fácil de fazer o movimento de maneira rápida, de acelerar o movimento e a batida, tá? Então, o swing weight menor aumenta ou facilita a aceleração da batida e por conta disso ela tem uma manuseabilidade muito melhor do que as raquetes que têm swing weights maiores. Por outro lado, você vai ter também uma torção no impacto maior em raquetes que têm o swing weight mais baixo do que nas raquetes com o swing weight maior. Ou seja, quando você faz a batida na bola, não vá se esquecer que todo o tempo você está criando o impacto da sua raquete com a bola, obviamente das cordas que estão na raquete. O que isso vai fazer? Quanto mais leve, ou seja, quanto menor o swing weight,
mais vai haver torção na hora do impacto da bola com a sua raquete. As raquetes que têm swing weight maiores são menos suscetíveis a essa torção no momento do impacto, tá? Então, quanto menor o swing weight, maior a aceleração, maior a manuseabilidade, maior também a torção no momento do impacto com a bola. E também é maior a transmissão de vibração da batida para o seu braço, tá? Então, o swing weight menor acaba gerando uma situação que é a de transmitir um pouco mais de vibração. É lógico que tem outras coisas que influenciam na vibração da raquete que vai ser transmitida para o seu braço. Mas se você tiver exatamente a mesma raquete, uma com swing weight maior e a outra com swing weight menor, essa que tem o swing weight menor vai transmitir mais vibração do que a que tem o swing weight maior, tá? E além disso, o swing weight menor também traz uma característica que é menor estabilidade da raquete. Justamente porque ela tem um swing weight menor, o que acontece? Aquela torção do impacto faz com que a raquete se torne menos estável, tá? Ela absorve com mais facilidade o impacto e ela então transmite essa vibração e a estabilidade fica necessariamente um pouco mais prejudicada do que as raquetes com swing weight maiores, tá? Por outro lado, vamos falar agora a respeito das raquetes com swing weight maiores. Normalmente elas são mais exigentes em termos de tempo de bola e também de técnica. Só para que você tenha uma ideia, a imensa maioria dos jogadores profissionais usam swing weights de médios para cima, alguns até com altos swing weights, tá? Então, para que você use uma raquete com um swing weight maior, você vai ter uma exigência maior em termos de tempo de bola, não dá para atrasar, e também de técnica. Não dá para bater de qualquer jeito, é preciso ter o movimento correto, é preciso ter um movimento longo, e aí então aquela raquete vai servir e vai te dar tudo o que ela tem de bom. Tá? Então, um swing weight maior faz com que a raquete se torne mais exigente em termos de tempo de bola e também de técnica. Por outro lado, como nós vimos no swing weight menor, a raquete com swing weight maior vai ter uma menor aceleração. Ou seja, o seu movimento não vai poder ser tão rápido e não será tão acelerado como com a raquete com swing weight baixo. Então o que acontece? Aquela raquete vai se tornar mais estável, vai dar menos aceleração, mas ela também tem menos impacto, menos torção quando você impacta com a bola, tá? Então uma coisa é necessariamente o oposto da outra, tá? A menor, você tem mais aceleração, mais manuseabilidade, mais torção de impacto, mais transmissão de vibração, menos estabilidade. Na raquete com o swing weight maior, ela vai ser mais exigente em termos de tempo de bola, em termos de técnica, mas você vai ter menos aceleração e você vai ter também menos torção da raquete no momento do impacto, tá? Então, essas coisas fazem com que o swing weight da sua raquete seja decisivo na hora de você escolher se você vai colocar peso, se você vai customizar a raquete. Não se esqueça que cada vez que você coloca peso, principalmente do meio da raquete para frente, você vai aumentar o swing weight. Necessariamente, é impossível. Aliás, um detalhe importante. Só tem um jeito de você diminuir o swing weight de uma raquete. Você tem que tirar peso da parte superior da raquete. Não adianta você colocar peso no cabo. Você vai mudar o balanço da raquete, mas você não vai diminuir o swing weight, tá? Então isso é importante para você saber, porque às vezes você pode pensar assim: então eu já sei, a minha está com 325, vou colocar um pouco de peso aqui no cabo e então vai diminuir o swing weight. Isso não acontece. O swing weight só diminui se você retirar peso da cabeça.
Vou citar um exemplo aqui de um jogador já aposentado que fazia isso, que era um jogador de duplas da Sérvia, que foi inclusive parceiro do Djokovic, né? E que fazia isso, ele retirava o bumper guard da raquete, usava 100 para diminuir o swing weight. É claro que você pode usar uma raquete que seja com um swing weight menor sem fazer isso. Mas se você tiver uma raquete já pronta e você quiser diminuir, não tem jeito, você vai ter que tirar peso da cabeça, senão é impossível, tá? Então veja só, o swing weight tem essas situações todas. Eu vou fazer menção aqui dos tipos mais achados no mercado, tá? Os mais comuns vão de 290, que é bastante baixo, até 310, 315, que ainda são considerados swing weights baixos, tá? São swing weights que dão tudo aquilo que eu falei, aceleração, manuseabilidade, aquela coisa toda, tá? Quando você vai ver os jogadores profissionais, você vai descobrir o seguinte: aqueles que usam swing weights um pouco mais baixos, vou citar um exemplo aqui, o Nick Kyrgios, por exemplo, o jogador que todos conhecem, até bastante polêmico, ele tem uma aceleração muito rápida. A raquete que ele usa gira ali em torno de 320 e poucos gramas por swing weight, tá? Então, o que acontece? Ele tem uma rápida aceleração. Kyrgios é um exemplo disso. Você tem outros jogadores, por exemplo, John Millman, por exemplo, Tiafoe, que usam acima de 330. Aí você já tem uma aceleração média. Já não é tão rápida como a primeira, do Kyrgios, tá? Mas também não é tão exagerada. Então, nesse caso, você tem uma aceleração que faz com que o sujeito ganhe um pouco de potência e tudo mais, mas com menor aceleração. Você tem jogadores no circuito, por exemplo, Dominic Thiem, por exemplo, Tsonga, o francês, que usam acima de 340 gramas de swing weight. Esses são os chamados jogadores de linha de base agressivos. Eles usam essa medida, né, esse swing weight mais alto, para jogar de maneira agressiva, mesmo estando no fundo de quadra, tá? Então usam aí acima de 340 gramas de swing weight. E você tem jogadores como, por exemplo, John Isner, ou como o argentino Del Potro, que usam acima de 350. E aí, normalmente, o pessoal que entende a respeito da nomenclatura que se usa para isso, diz que isso são consideradas como big weapons, ou seja, como um canhão, né? Quer dizer, você está com uma raquete que solta a bola muito, tá? Então, Isner, Del Potro usam acima de 350. E veja, se você olhar na especificação da raquete dos profissionais, você vai descobrir que muitos deles usam acima de 330, a maioria. Tá? Muitos deles usam acima de 330 e de 340. Acima de 350 já é uma quantidade menor. E vou citar aqui um exemplo que é já das antigas, que já não joga mais, obviamente, mas só para você ver como as coisas vão mudando. Boris Becker, quando jogava, usava uma raquete que era feita especificamente para ele, e o swing weight da raquete dele era 377. Imagine a manuseabilidade de uma raquete dessa, que pesava quase 360 gramas e ainda por cima tinha um swing weight dessa natureza, tá? Então, swing weight é essa realidade do peso da raquete no momento em que você faz o movimento. Quanto menor, maior aceleração, maior manuseabilidade, maior torção no impacto, maior transmissão de vibração para o braço, menor a estabilidade. Quanto maior, maior vai ser a exigência, ou seja, tempo de bola precisa ser bom, técnica precisa ser boa, mas também você vai ter menos torção no impacto, ou seja, ela vai ter muito maior estabilidade, vai te dar menor aceleração,
mas ela vai te dar potência porque você tem um peso combinado entre o peso estático e o swing weight, uma estabilidade que faz a bola andar mais, tá? Então, ganha-se no lado, perde-se no outro necessariamente, ok? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.